Eu queria fazer brevemente menção ao que nós temos pensado nos últimos dias. E nesse texto aparece 3 vezes a palavra alegria. E 3 vezes de formas distintas. A nossa linguagem portuguesa ela não nos dá isso assim, mas você vai encontrar 3 vezes a alegria. No resultado da obediência dos discípulos. O Senhor Jesus, lá em Lucas 10, como nós vimos, ele tinha os seus 12, ele tinha comissionado os seus 12 no capítulo 9, deu a eles autoridade, deu a eles poder para curar, para libertar, para proclamar o Evangelho. E naquele texto, parece que a volta deles, ou a argumentação deles veio cheia de desculpas, por que não? Mas quando chega no capítulo 10, depois de Jesus tratar os argumentos dos discípulos, ele separou 70, ele tinha mais um círculo. Jesus tinha um círculo de 3, ele tinha um círculo de 12, ele tinha um círculo de 70 discípulos. E o número 70 é um número significativo. Quando você vê lá Moisés, por exemplo, ele tinha 70 anciãos, né? Hoje, na época de Jesus, o sinédrio, ou aqueles que julgaram Jesus, eram 70 dos mais velhos. O número 70 é significativo em questão de governo e de conselho na Bíblia. E ele pegou aqueles seus 70 e separou eles de 2 em 2. Jesus tinha uma questão com 2 em 2. Ele cria realmente na palavra de Deus. Vejam só, a Bíblia diz, é melhor que sejam 2. E ele cria, então, até para buscar um burro, ele enviou 2. Para preparar a ceia, ele enviou 2. Para a evangelização, ele chamou 2. Fez uma equipe de 2, né? Uma dupla de 2. Eles nunca tinham tido experiência do que estava diante deles. E Jesus avisou eles, vocês vão enfrentar pessoas difíceis. Chamou essas pessoas de lobos. Vocês vão entrar em situações em que as pessoas vão fechar a porta, não vão abrir a porta para vocês. E vocês vão dar o testemunho para eles, mas essas pessoas não vão querer. Mas em frente. E os 70 se motivaram e obedeceram. E a primeira marca desses 70, e que é para nós quando nós temos um chamado em Deus, é a certeza que quando nós obedecemos, nós honramos ao nosso Senhor. E quando nós ficamos argumentando com Ele, nós estamos numa postura de desonra. Mas quando Ele nos chama, Ele nos comissiona a abençoar pessoas, Ele deu para os discípulos não uma técnica de convencimento. Ele não deu para eles uma capacitação sobrenatural de chegar e falar para as pessoas e elas automaticamente aceitarem a mensagem. Ele simplesmente disse, o que vocês receberam, vocês compartilham. A paz que vocês receberam, vocês compartilham. Só isso. Vocês não são chamados para convencer ninguém, vocês são chamados para compartilhar, chamados para falar do que Deus fez na sua vida. O convencimento é o Espírito Santo que de Deus é quem faz. A nossa tarefa é muito simples, é compartilhar vida. Amém? Você pode dizer isso assim, a minha tarefa é compartilhar vida. Jesus, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham abundância. Eu vim para que você tenha vida. Ele compartilhou a vida dele conosco. E nós recebemos a vida dele e compartilhamos essa vida. Simples. O testemunho de como Deus nos faz vitorioso no meio da luta, nós recebemos o consolo. Essa semana, né, nós recebemos a alegria da notícia do nascimento da Sofia, né, do André e da Milena. Veio meio cedo, veio meio rápido ela, e está na UTI, está bem, mas precisamos orar por ela para que ela vença essa fase aí e saia bem no outro lado. Amém, queridos? Né, nasceu a filha do Fernando da Raquel, né, bela e formosa, glória a Deus. Como é que é o nome mesmo? Fugiu aqui. Cecília, isso, a Cecília nasceu, já faz mais de uma semana, né? Glória a Deus pela vitória dela. Obrigado a você que veio aqui no relógio de oração,
Nós não conseguimos completar todos os horários, mas muitos horários foram colocados lá. Semana que vem as mulheres, né, estão convidadas a fazer melhor do que nós homens, a completar bem os horários de oração lá. Muito obrigado por isso. Semana passada nós fomos dar testemunho lá na igreja de Paranavaí, e foi impressionante os 20 anos, Deus fechando um ciclo, abrindo outro, trazendo cura, testemunhando da bondade de Deus na vida deles, e como Deus traz um novo tempo, um novo romper. Foi muito precioso poder estar ali com eles, né? Glória a Deus. E os 70 então, eles honraram o Senhor Jesus com a obediência deles, e foram e cumpriram. E quando eles voltaram, a Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 10, versículo 17, diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria. Diga assim comigo: possuídos de alegria. Como é que é isso? Possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Os discípulos, eles vieram com essa alegria no coração, e eu fui lá ver a palavra possuído. A palavra lá é meta. Nós usamos a palavra meta para um alvo, né? Alguma coisa assim, mas a palavra meta é além do natural. É algo que está além do que nós percebemos no nosso natural. Se você ganha um carro, você tem uma alegria exuberante, né? Se ganha um aumento no salário, vem aquela alegria, mas essa alegria é superior, é diferente. Ela se conecta com o sobrenatural, e eles viram o sobrenatural de Deus agindo na vida deles. Por quê? Porque eles simplesmente se dispuseram a compartilhar a vida, e eles viram o sobrenatural de Deus, e esta alegria sobrenatural veio sobre eles. E eles vieram contando, e eu imagino essa conversa. Imagine 70 homens, ou 70 discípulos, vindo ali felizes da vida, e contando uma história do outro. E você viu aquele um, como é que ele foi liberto? Ah, mas você tinha que ter visto como eu libertei aquele outro lá, e aquele outro como saiu correndo lá, e a alegria deles virem, e um dando give me five, né, sorrindo, numa roda de alegria aqui, rindo, aquela felicidade no coração deles, possuídos de alegria, dizendo: é tremendo servir ao Senhor Jesus, como é precioso servir ao Senhor Jesus. Pode dar um glória a Deus? As mulheres que foram por encontro podem dizer um glória a Deus? A alegria que vocês sentiram nesse processo de cura é parecido. É isso que os discípulos experimentaram. A alegria das que foram trabalhar, as encontreiras e as palestrantes, de poder ser instrumento na vida de pessoas para cura, para libertação. As palestrantes e as encontreiras, para dar glória a Deus. É uma alegria incontida no coração, uma satisfação profunda. Deus faz a sua obra por nosso intermédio. Não há dinheiro que pague isso, não é verdade? Ver a querida irmã sendo curada, uma jovem sendo restaurada, alguém que não tinha perspectiva e ter perspectiva de vida agora. Tem preço que pague isso? Tem uns 200 ou 300 que custa para a gente fazer isso, que pague isso? Não tem. Não é nada esse valor. Não é nada esse valor. E os discípulos, eles vieram numa alegria, e no meu entendimento, Jesus olhou para eles assim, vendo eles cheios de prazer, se alegrando com eles, dando give me five para eles também, e glória a Deus. Ele disse: sabe o que? Vocês foram lá e libertaram as pessoas, e eu tive uma visão da parte de Deus, eu vi Satanás caindo por terra, e Jesus se alegrou com eles, e festejou com eles ali a tremenda vitória que eles estavam experimentando. E Jesus festejou essa vitória do sobrenatural na vida deles. Alguns mais sérios acham que Jesus diz: isso aí não é nada, por não interpretar corretamente o momento. Jesus estava extremamente feliz com eles, e ele celebrava com eles essa vitória, e celebrava a conquista. Quando você serve, e pelo prazer de servir, a sua vida tem um poder sobrenatural,
e esses discípulos experimentaram esse prazer, assim como, por exemplo, Barnabé. Barnabé chegou em Antioquia, como nós conversamos esses dias, ele viu a graça de Deus e ele se alegrou tremendamente pela obra de Deus. Quando você vê o agir de Deus na vida de pessoas, você celebra junto. É claro que existe aqueles como o profeta Jonas, né? O profeta Jonas viu as pessoas sendo tocadas, se arrependeu, ele ficou resmungando, ficou achando ruim. Eu quero é que o juízo de Deus, a condenação venha sobre eles. Mas nós não somos como Jonas, nós somos como Barnabé, nós somos como Jesus, que se alegram com a vitória. Nós somos como esses discípulos que vêm cheios de alegria, de prazer, vendo a vitória do nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus comigo? Glória a Deus. E eles vendo isso, eles se celebraram. E aí, num outro texto, Jesus diz assim, que os céus têm um júbilo diante dos anjos de Deus, quando as pessoas se convertem a Deus. Quando você converte o seu pensamento, quando você se volta a Deus, os anjos se alegram tremendamente. Essa alegria dos céus é a alegria que temos quando nós mudamos a nossa mente e decidimos crer em Deus, decidimos obedecer a Ele. A alegria que vem dos céus é essa alegria que os anjos experimentam em ver pessoas se voltando, se convertendo a Deus e se entregando a Deus. E o Senhor Jesus se alegrou com eles tremendamente. E aí o Senhor Jesus diz, sabe, tem uma alegria que é maior ainda que essa alegria que vocês estão sentindo. Há uma alegria que é mais intensa ainda, que você pode experimentar na sua vida, tendo uma certeza no seu coração. Uma certeza pessoal no seu coração. É ter o seu nome escrito no livro da vida. Não há alegria comparada a essa, mesmo vendo o sobrenatural de Deus que nos atinge, a gente se alegra. E os discípulos nessa hora de aprendizagem olharam para Jesus e aprenderam que há uma alegria maior ainda, de ter o nome escrito no livro da vida. Imagine só, você não está mais condenado para o inferno, você está endereçado para o céu. O seu nome não está mais no inferno, o seu nome agora está nos céus. O poder de Deus te alcançou, a sua família foi alcançada com o poder de Deus. Você pode se alegrar e dar um salto de alegria e dizer, glória a Deus, o meu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Dê um salto, dê um salto, dê um salto, dê um salto, dê um salto. Aleluia! Aleluia! O seu nome está escrito no livro da vida. Que alegria, que alegria, que alegria! Aleluia! Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele diz assim, né? Alegrai-vos. E a palavra aqui é uma palavra que vai além ainda dessa alegria, que de um sentimento por ter ganho alguma coisa. Se alegre diariamente. Às vezes acontece que o quê? Que o inimigo vem te acusar, né? Ele vem lá pegar um probleminha, uma dificuldade que você tem, e às vezes na nossa religiosidade, no nosso legalismo, a gente caminha com algumas coisinhas assim, né? E o diabo aproveita para algumas memórias religiosas, algumas memórias no nosso coração para nos oprimir, dizendo que você não é tudo isso, acho que Deus não te ama. E aí começa a querer sapatear nas tuas emoções. E são apenas emoções. Emoções são emoções. E elas não são verdade. Elas são emoções. Elas podem ser boas ou ruins, são apenas emoções. Porque a verdade é a palavra de Deus. Não é o que eu sinto que é verdade, é o que a palavra de Deus diz que é verdade. E tem certos momentos que eu sou atingido com uma tristeza, com um pesar, e alguém me avisou um dia, toda vez que você se sentir confuso um pouquinho nas emoções, tenha certeza que você está sob ataque das trevas. Perceba e discerna nesse momento. E esse momento é o momento de dizer, mas o meu nome, o meu nome está escrito no livro da vida. O meu Pai me ama e Ele me ama de montão. Eu sou abundantemente amado, eu sou tremendamente favorecido, eu sou abundantemente abençoado por Deus. E eu vou proclamando a verdade da palavra de Deus.
E à medida que você vai fazendo isso, essa alegria, ela vai vindo, não com uma emoção, mas com uma convicção no seu espírito. Você percebe essa alegria. E quando você recebe isso, e você vê uma outra pessoa sendo tocada, não tem preço, não tem preço. E o Senhor Jesus, Ele diz no versículo 21, Ele diz: naquela mesma hora, Ele exultou. Ele exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O Senhor Jesus, Ele viu essa alegria da conquista nos seus discípulos. Ele disse: show, é isso mesmo, é favor de Deus sobre as nossas vidas. E Deus testificou isso na minha vida. E há uma alegria maior ainda determinada sobre a vida de vocês. E Ele, nesse momento, Ele foi tomado pelo Espírito Santo e Ele exultou no Espírito. É a terceira característica da alegria de Deus. Porque o reino de Deus é um reino de alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é um reino de acusação, não é um reino de apontar o dedo, não é um reino de condenação, né? É um reino de vida e vida em abundância. Nós tivemos há uma semana atrás, duas semanas atrás aqui, a presença dos nossos irmãos Kevin e do Maurício. Na primeira noite nós fomos muito amados por Deus, porque foi tocado na questão do pecado. E muitas vezes não estamos conscientes da destruição devastadora que é o pecado. Eu estava ouvindo hoje, o Kevin gravou para mim a primeira conversa que eu tive com ele, e estava lembrando ali a palavra pecado no hebraico, acho que ele falou aqui, significa um fogo devastador. Quando eu não vivo dentro daquilo que Deus tem para a minha vida, no foco de Deus, eu caminho no pecado, mesmo fazendo coisas boas. E isso é devastador. É devastador numa vida 50 anos sofrendo. E naquela noite nós fomos chamados a atenção a entender quão devastador é viver no pecado, de acusar um ao outro, de condenar um ao outro, de achar que a gente sabe mais que o outro. Quão devastador é isso? Destrói relacionamentos, destrói vidas, destrói uma nação. E o que custou o pecado? A vida de Jesus. Só tinha um jeito de arrumar isso na nossa vida: é o próprio Deus morrendo por nós na cruz. E na segunda noite foi um alívio, né? Porque aí a primeira noite foi assim, de apanhar. E na segunda noite, saber e ter a certeza: papai não está zangado com você. Papai ama você. Papai que te quer bem e quer que você viva e ande no Espírito, na alegria do Espírito, que se ande na paz, que você ande dentro da justiça, dentro do projeto dele para a sua vida, que você ande no Espírito e, como diz o texto, jamais viva fazendo a vontade da sua carne, jamais viva andando no Espírito. Você não vive no egoísmo, você vive conforme o que Deus tem preparado para você. A única maneira de experimentarmos a vitória sobre a carne é andar no Espírito como Jesus andou. Não é seguindo leis, não é procurando ser bom, não é procurando não errar, é vivendo no Espírito, é focado nas coisas de Espírito e andar como Ele anda, como Ele pensa. E o Senhor Jesus aqui, Ele foi tomado pelo Espírito Santo e exclamou: graças a Deus. Hoje à noite os céus estão em polvorosa pela sua vida. É a alegria de pessoas se convertendo a Deus, buscando a Deus.
alegria de ver pessoas se dispondo a servir a Deus. E nós temos um privilégio, e é um privilégio tremendo que você e eu temos de servir a esse Deus, que é um Deus alegre. É um Pai que ama e que quer seus filhos perto dEle, quer seus filhos que caminhem com Ele, que experimente essa alegria de ser usado e ousado diante dEle, e ver como a autoridade do nome dEle se manifesta quando nós damos testemunho, quando nós abrimos a nossa boca e falamos, quando nós simplesmente passamos a nossa vida a uma outra vida. E quando isso acontece, o poder de Deus, como tenho falado, acontece a ignição, o seu testemunho dá a partida, bate a chave para que o poder de Deus alcance aquela outra pessoa, e ela tem a oportunidade, quando se dá testemunho, de receber. Nem todas recebem, mas a que recebe tem uma vida transformada. Nós temos o privilégio de servir a Deus e experimentar essa alegria de ter o nosso nome escrito no livro da vida, e trazer outros para que seus nomes tenham os seus nomes escritos no livro da vida. Nós temos o presente da parte de Deus de experimentar essa exultação no Espírito, essa alegria incontida dentro do coração de ver a obra de Deus na vida uns dos outros. É tremendo demais. Não tem palavras que consigam explicar essas três formas de alegrias que são colocadas aqui. E você e eu, nós temos essa oportunidade nas próximas semanas. Nós temos conversado o seguinte com os apacentadores, para nos organizar um pouquinho. Essa semana agora é a última semana desse semestre nos grupos familiares. A princípio os grupos já devem estar organizados de 2 em 2. E a partir do momento em que nós já temos a nossa dupla, nós começamos a orar um com o outro e começar a fazer uma lista de possíveis nomes que nós vamos poder abençoar com o nosso testemunho. Primeiro orar, fazer essa lista, olhar para ela, orar por essa pessoa, orar nominalmente por ela, e certamente Deus vai nos dar inspiração de falar com esse, com aquele, e fazer um contato no mês de julho. O mês de julho vai ser um mês de oração. Nós tivemos um mês de oração em fevereiro, 2 meses falando sobre comunhão, 2 meses agora falando sobre a edificação, e a comunhão para a frutificação, a edificação para a frutificação, e agora nós vamos orar para a frutificação, e nós vamos entrar em agosto. A partir do dia 6 de agosto nós queremos iniciar as nossas casas de paz. E nós temos a instrução muito simples de como nós vamos fazer isso. Você vai receber toda a instrumentação para fazer isso, vai poder fazer em paz e em tranquilidade, para abençoar pessoas, ir na casa de pessoas. A casa de paz não é na casa de crente, é na casa de pessoas que não conhecem o amor de Deus ainda, ou pessoas desviadas, mas não é para ser na casa de crente, é para ser na casa de pessoas que não conhecem a Jesus ou estão longe dele. E a pergunta-chave que nós vamos fazer para essas pessoas que nós vamos estar orando é uma pergunta muito simples, porque a dupla nós chamamos de semeadores de paz. A casa é para ser uma casa de paz. A pessoa que nós procuramos é o filho da paz. E a pergunta-chave é: tem alguma coisa que está roubando a paz na sua casa? E se a pessoa diz sim, nós podemos ir na sua casa orar para que a paz na sua casa seja restaurada uma vez. E aí, depois que nós vamos a primeira vez, nós vamos fazer uma proposta nessa primeira vez, contando a história de Cornélio, como Cornélio abriu a sua casa e chamou a sua vizinhança, seus amigos, para aquilo que ele tinha recebido da parte de Deus pudesse compartilhar com outros. E aí nós vamos perguntar: você não gostaria de convidar mais alguém para que nós possamos abençoar essas famílias, trazer aqui para a tua casa, para nós abençoarmos mais pessoas? E aí nós vamos caminhar 2 meses, os meses de agosto e setembro. Os cultos vão ser cultos um pouquinho diferentes, voltados para essas pessoas novas que nós vamos abordar, esses filhos da paz que nós queremos abençoar. Vão ser um pouquinho mais compactos, para que nós possamos ter uma interação maior com eles, e vamos semear o amor de Deus, semear a paz dele na vida, na casa, na vida das pessoas. E nós vamos experimentar essas 3 alegrias que o Senhor Jesus dá testemunho aqui. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.